Uma pequena mudança de consciência pode gerar uma grande mudança na sua vida. Eu sou a Camila, terapeuta integrativa, e esse é o meu podcast, Papo de Consciência. Sejam muito bem-vindos por aqui. Você tem sido uma pessoa reativa? No papo de hoje nós falaremos sobre o que nos torna reativos. Então fica comigo até o final para não perder nada. A reatividade é um mecanismo de defesa do nosso ego, para nos proteger e defender daquilo que possa nos ferir ou ameaçar. A questão é que não existe nada nos ameaçando de fato. É apenas uma reação instintiva causada pela ativação das nossas memórias traumáticas, das nossas dores emocionais que não foram curadas, e ao agirmos de forma reativa, acabamos ferindo aos outros e a nós mesmos. Um ponto importante aqui é compreender que ninguém se torna reativo porque quer, muito menos porque gosta de ser assim. A reatividade é causada pelos incômodos internos que sentimos, devido às nossas feridas emocionais não curadas. Enquanto essas feridas estiverem abertas dentro de nós, sempre serão ativadas pelos comportamentos dos outros, que mesmo sem querer, acabam por acionar esses gatilhos em nós. Eu já fui uma pessoa extremamente reativa e, com base no meu comportamento, eu identifiquei algumas formas de reatividade em mim, como a agressividade, a irritação, a impaciência, a intolerância, o mau humor, a reclamação. No meu caso, a agressividade se manifestava através de explosões de raiva, onde eu despejava toda a dor que estava sentindo em cima do outro, através de ofensas e acusações. Mas é importante ressaltar que essa agressividade também se reflete através de violência física em alguns casos. Perceba que todas essas formas de reatividade estão de alguma forma ligadas às críticas e julgamentos que fazemos aos outros, sempre baseadas naquelas histórias que nos contamos a respeito dos fatos. Então, se você não ouviu o episódio sobre a resistência, eu sugiro que você escute para que possa entender melhor sobre o que estou falando hoje. Uma outra forma de reatividade que eu identifiquei em mim era aquela que se escondia atrás de desculpas e justificativas, onde eu usava muito aquela famosa frase, eu sei, mas... e discorria todo um repertório infindável de desculpas e explicações para justificar o meu comportamento reativo. E isso só fazia com que eu continuasse da mesma maneira, porque dentro dessas desculpas que eu dava, era sempre o outro ou a situação que precisava mudar, e nunca eu. Percebe o papel da vítima do ego presente aqui? Como já falamos antes, sempre que assumimos o papel da vítima, nos privamos da nossa força interior, porque literalmente entregamos o nosso poder pessoal para aquilo que acreditamos ser o responsável pela nossa condição atual. Eu tenho percebido que essa frase do eu sei, mas ainda é muito usada pela maioria das pessoas, que continuam justificando seus padrões de comportamento controladores para se manterem nas suas zonas de conforto. Afinal, se a culpa é do outro, eu não preciso mudar. Eu acho importante ressaltar também que o controle é uma das 5 máscaras utilizadas pelo ego para nos proteger da ferida da traição. A ferida da traição é uma das 5 feridas emocionais que são ativadas na nossa infância, quando temos a confiança traída, geralmente por promessas não cumpridas pelos nossos pais. No caso de nós mulheres, seriam as promessas não cumpridas pelo pai, e no caso dos homens, pela mãe. Mas eu quero deixar bem claro aqui que os pais não são os causadores das suas feridas. Você já nasce com elas. Tudo isso é muito bem explicado nos livros da Lise Bourbeau, que eu deixei indicados lá na descrição desse episódio. Inclusive, eu deixei também o link dos audiobooks gratuitos, para quem preferir nesse formato. Depois é só ir lá conferir. Voltando aqui para o nosso episódio, os pais apenas ativam as nossas feridas com os seus comportamentos, justamente para que nós tenhamos a oportunidade de curá-las nessa vida. Assim como acontecia comigo, se você tem a ferida da traição ativada, por exemplo, sempre que se ver diante de pessoas que prometem e não cumprem,
e acabam por trair de alguma forma a sua confiança, a sua máscara de controlador será ativada e você fará de tudo para controlar as atitudes da pessoa, numa tentativa infrutífera de evitar ser traído novamente. Como bem sabemos, não conseguimos controlar o outro, muito menos as situações. Logo, toda atitude controladora gera apenas mais ansiedade e irritação em nós mesmos, como se colocássemos ainda mais lenha na fogueira, intensificando a nossa reatividade e a do outro também. O controle nunca é a solução para nada. Por isso é importante entender como esses mecanismos de defesa funcionam em você, para não continuar projetando nos outros a responsabilidade pela forma como você se sente. Quando você leva um tombo e rala o cotovelo, por exemplo, vai cuidar desse machucado para que ele não inflame e possa cicatrizar, não é assim? Mas se ao invés disso você apenas decidir cobrir sua ferida com a manga da blusa, vai continuar sentindo dor. E toda vez que alguém encostar no seu machucado inflamado, você reagirá, tentando afastar a pessoa de perto dele, seja empurrando ou gritando com ela. O mesmo acontece com as suas dores emocionais, que assim como esse machucado escondido, permanecem invisíveis aos seus olhos, mas abertas e inflamadas dentro de você. Então, se lá na infância você teve os seus limites invadidos e desrespeitados, seja porque apanhou dos seus pais ou sofreu bullying na escola, por exemplo, tem uma ferida aberta dentro de você. E toda vez que alguém, de alguma maneira, desrespeitar os seus limites, seria o mesmo que essa pessoa cutucasse esse machucado, que te fará reagir instintivamente, assim como acontece com o machucado físico. Mas isso não quer dizer que a pessoa esteja fazendo algo na intenção de te desrespeitar, mas sim que você interpreta a atitude dela dessa forma, porque essa é a história que você vem se contando sobre esse tipo de comportamento. Quando nos machucamos fisicamente, cuidamos da ferida até que ela cicatrize. Mas no plano emocional, as feridas são invisíveis e a única forma de sabermos da existência delas ou do quanto elas já se encontram curadas dentro de nós é através do nosso grau de reatividade perante a vida. Quanto mais profunda a dor que uma ferida te causa, maior será a intensidade da sua reação. Enquanto você tem feridas não curadas, o comportamento do outro vai cutucá-las e você vai continuar reagindo de forma defensiva, agredindo e responsabilizando os outros fisicamente ou verbalmente, na forma de críticas, julgamentos, ofensas e acusações. Isso não significa que você seja uma pessoa ruim, apenas que está emocionalmente ferido, assim como eu estava e como ainda está grande parte da sociedade em que vivemos. Uma pessoa ferida, inevitavelmente, vai ferir outras pessoas, mesmo sem ter a intenção de fazê-lo. Porque assim como na história da Rainha de Copas, que oferece aquilo que transborda da sua taça, uma pessoa ferida tem dor de sobra dentro dela, e é isso que vai transbordar. Compreende agora por que existe tanta violência no mundo? Enquanto cada um não se conscientizar e resolver as suas próprias dores e conflitos internos, eles continuarão se manifestando fora, através das guerras e de todos os tipos de conflitos externos. Se você não resolve os seus incômodos, compreendendo e ressignificando aquilo que te fere e te causa dor, fica refém da sua própria reatividade, reagindo impulsivamente diante de tudo que te faz se sentir ameaçado. A reatividade se tornou um padrão enraizado e por isso é comum acreditar que é normal agir de uma determinada maneira frente ao que representa uma ameaça em potencial ou uma situação injusta. Mas como nós já falamos nos episódios anteriores, é apenas o ego, ferido com os seus personagens, que te fazem acreditar nessas narrativas de que algo seja injusto ou que esteja contra você, para te colocar naquele papel da vítima ou do herói, enquanto outra pessoa ou instituição sempre vai representar o vilão da história. Mas não adianta você insistir em acreditar que são os outros ou as instituições que precisam mudar para que as coisas se resolvam na sua vida. Isso é o seu ego tentando te proteger da dor causada pelas suas feridas internas. É ele quem está te distraindo, colocando seu foco no externo, para que você não se depare com o real motivo das suas insatisfações.
O ego acredita que se te privar de reviver suas memórias traumáticas e dolorosas, está te protegendo. Mas, na verdade, ao fazer isso, ele só as torna ainda mais intensas dentro de você. Porque aquilo que não é curado acaba inflamando, exatamente como acontece num machucado físico. Se você começar a se observar mais, ao invés de continuar acusando, ofendendo, criticando ou julgando os outros, vai começar a identificar o que de fato te faz reagir a essas pessoas ou situações. Se você olhar bem para dentro de si mesmo, vai encontrar o real motivo dos seus incômodos. O outro apenas espelha aquilo que ainda precisa ser curado dentro de você, para que você possa enxergar o que está escondido e pronto para ser ressignificado. Com a prática desse exercício de observação, você vai notando o quanto essa reatividade está refletindo as suas próprias atitudes para com você mesmo. No meu caso, quando eu me percebo reativa hoje, observo qual ferida está ativada em mim e reconheço onde estou sendo injusta comigo mesma, seja por me cobrar demais, por não me permitir errar ou por não me aceitar do jeito que estou sendo nesse momento. Nós ainda falaremos muito mais sobre esse assunto, mas eu acho que por hoje já está bom. Reflita sobre tudo o que falamos. Um forte abraço e até a próxima.